Sejam muito bem-vindos à palestra Casos de Fracasso que podem levar ao sucesso. O sucesso é uma coisa muito subjetiva, né? O sucesso é uma coisa que não existe receita. Você jamais em toda a sua vida vai conseguir uma receita igual uma receita de bolo para que você chegue ao sucesso. É impossível. Apesar disso, todos os exemplos que nós temos a respeito disso são relacionadas com revistas, livros, programas de televisão. Tudo isso nos leva a acreditar no que as pessoas fazem para chegar ao sucesso. Temos aqui alguns exemplos de brasileiros que chegaram. Todos esses 4 saíram lá de baixo, praticamente do nada, galgaram degrau a degrau, tiveram muitos problemas, tiveram muita dificuldade para chegar onde chegaram, mas chegaram lá. E aí eu pergunto para vocês, se nós pegarmos um exemplo de qualquer um deles, vamos pegar, por exemplo, o nosso amigo da Cacau Show aqui. Se eu estudar a vida dele, desde o começo, quando ele pegou a primeira forminha de chocolate, fizer exatamente tudo o que ele fez até agora, será que eu vou chegar no mesmo lugar que ele? Talvez sim, mas provavelmente não. O sucesso envolve tanta coisa, um conjunto de coisas para você chegar onde ele chegou, que é impossível chegar. Eu posso ter passado o que ele tem. Eu posso ter uma fábrica de chocolates que tenha franquias no mundo inteiro, mas eu não vou conseguir fazer exatamente a mesma coisa que ele está fazendo. É impossível. O intuito dessa palestra é mostrar exatamente o contrário. É mostrar, através de exemplos de coisas que deram erradas, como é que você pode evitar os erros para que você possa, talvez, chegar ao sucesso. Todo empreendimento, tudo que relaciona ao empreendedorismo é risco. Você pode ou não chegar lá. Alguém aqui nunca tomou um choque elétrico na vida? Tem alguém que nunca tenha tomado choque elétrico? Ninguém? Todo mundo? Estou chocado. Uma pessoa que nunca tomou um choque elétrico, se eu chamasse aqui para segurar um fio energizado, ia aceitar? Por que não? O cara nunca tomou um choque elétrico. Ele não sabe se é bom, se é ruim, se é gostoso, se dói, se não dói. Ele já sabe que a coisa não funciona. Então, se a gente chegar para vocês e falar, ó, não faça isso que vai dar errado. Aprenda. Você monta um negócio, você pensa, porra, eu vou fazer tal coisa, vou ganhar dinheiro. Você chega em casa e fala, mãe ou esposa, eu vou fazer tal coisa. Ela olha para você e fala, vai dar certo. Não. Desmontou. Jogou o cara lá no chão. E pior, se você insistir, vai dar errado. E ela vai falar para você, não falei. A gente tem que aprender, quando alguém fala, não vai dar certo, chama a pessoa e fala, por quê? Baseado em que você está me dizendo que isso não vai dar certo? Qual é o parâmetro que você tem para dizer se isso vai dar certo ou não? É interessante que a grande maioria das famílias costuma seguir os passos, né? O pai, o avô é médico, o filho vira médico, é advogado, vira advogado, e assim por diante.
E comigo não foi diferente. Eu venho de uma família de despachantes de trânsito. Meu avô era despachante, meu pai era despachante, meu tio é despachante até hoje. E o meu primeiro emprego, onde é que foi? Tirando xerox na Universidade Federal do Paraná. Nada a ver com isso. Com 16 anos eu comecei a trabalhar aqui na reitoria, tirando xerox. Ganhava um salário mínimo por mês. E logo que meu avô viu que comecei a trabalhar, não estava só mais estudando, podia trabalhar também, me chamou para conversar e falou, preciso de uma pessoa para me ajudar no escritório aqui, você não quer ver? Te pago 2 salários. Eu falei, opa, 17 anos, ganhar 2 salários mínimos, vou dobrar meu salário de uma hora para outra? Bacana, fui, comecei a trabalhar com ele. Fazia serviço ali interno no escritório, atendia público, fazia serviço de office boy, ia em banco, uma série de coisas. E completei 18 anos. Tirei minha carteira de motorista. Agora ficou legal. Mudou completamente. Porque daí meu avô ficava dentro do escritório e eu pegava o carro e ia fazer o serviço que ele fazia, que era ir para o Detran, dar entrada em processo, pegar documento, trazer de volta. E aí o negócio melhorou mais ainda. Meu tio tinha um escritório que ficava entre o escritório do meu avô e o Detran. E me chamou para conversar. Falou, Léo, eu preciso também de uma pessoa para me ajudar. Vamos fazer o seguinte, você sai do escritório do pai. Passa aqui no meu escritório, pega os meus documentos, leva para o Detran e faz o mesmo serviço. Pega os documentos prontos, traz aqui para mim e vai para o escritório do pai. E eu te pago uma porcentagem sobre esses documentos. Bacana. Fazer a mesma coisa, ganhar mais dinheiro, e no final do mês dava mais ou menos 2 salários. Então eu com 18 para 19 anos, ganhava aproximadamente 4 salários mínimos. Para um moleque de 18 anos, ganhar o que hoje equivaleria aí a uns R$3.200, estava bom pra caramba. Imagina, eu não tinha despesa, eu morava com a minha avó, com o meu avô, não precisava, não sabia o que era boleto. Tudo que eu ganhava era para mim, era festa todo final de semana, festa, praia, bagunça, Camboriú, só alegria. Conheço gente que sabe disso. Tá bom ou não tá? Não tá. Tem um bichinho que fica zoando na cabeça da gente assim, chama-se empreendedorismo. E esse maldito fala, monta teu escritório. Monta teu escritório de despachante. Não fica trabalhando para os outros. Monta o seu. Monta o seu. E eu fui montar. A coisa estava boa e eu fui montar o meu escritório. Tenho que ser patrão. Tenho que ganhar dinheiro. Como eu disse, eu morava com os meus avós paternos. E a gente morava na frente de um terminal de ônibus. Muito movimentado. Eu conversei com meu avô, nós tínhamos nessa casa uma garagem para 3 carros. E nós só tínhamos 2 carros, o meu e do meu avô. Eu falei com ele, posso fechar o fundo da garagem? E fazer aqui meu escritório? Pode. Vou montar meu escritório, não vou pagar aluguel. Vou estar num lugar super movimentado. Conheço tudo, faz 2 anos já que eu trabalho no escritório do despachante. Estou feito, vou ficar rico. Não preciso de mais nada. Montei o escritório. Saí do escritório do meu avô e do meu tio. Montei meu escritório, comprei móveis. Comprei toda a papelada, comprei tudo que precisava. Comprei uma máquina de datilografia. Computador, acho que só a NASA tinha nessa época. E montei o escritório. Contratei uma prima minha para trabalhar para mim. Luciana, tadinha, ela tinha 15 anos. Foi lá trabalhar, a minha secretária. Bacana. Chamei todos os amigos para uma festa de inauguração. Churrasco, chopp, lotou a garagenhazinha, veio cheia de gente. Uma festa, uma alegria. Todo mundo conhecia o escritório de despachante do Léo. Agora vamos trabalhar. Passou a festa, na segunda-feira,
Vamos abrir as portas. Vamos começar a trabalhar. Primeiro dia, não entrou ninguém. Segundo dia, ninguém entrou no escritório. Primeira semana, não tive absolutamente nada. Segunda semana entrou um cara, querendo me vender uma enciclopédia Barça. Falei, cara, abri o escritório faz 2 semanas, não tenho nada de serviço, não posso comprar essa enciclopédia. Falou para mim assim, aproveita que você está com tempo de sobra e leia a enciclopédia, pô. Quem me conhece sabe o quanto eu me segurei. Na terceira semana entrou meu primeiro cliente. O cara me levou um documento de uma Belina 78 amarela. Eu nunca vou esquecer disso. O carro estava emplacado em Cerro Azul, Paraná. O carro era dele, que ele tinha comprado de um outro, mas estava em nome de um outro que já tinha morrido. Tudo atrasado, com multas. Resumindo, fazendo o levantamento do que precisava para regularizar a documentação do carro dele, era mais caro do que o carro. Logicamente ele não fez. Terminado o primeiro mês, eu dispensei a Luciana, paguei o salário dela e insisti. Eu não posso desistir já no primeiro obstáculo. Eu persisti ainda por umas 2 semanas mais ou menos, mas eu vi que a coisa não rolou, não adianta. Eu não tive 1 centavo de receita, não tinha como manter. Por mais que eu não tivesse custo fixo, mas eu não tinha como manter. Eu tive que ir trabalhar com outras coisas. E o que eu quero falar a respeito disso é exatamente sobre uma coisa que acontece todos os dias. Pode ser que já tenha acontecido com alguns de vocês, e eu vejo muito isso. O cara trabalha durante 2, 3, 10 anos em alguma determinada empresa, e ele resolve que chegou a hora dele montar dele, naquele ramo de negócio. Ele trabalhou durante 20 anos no escritório de advocacia. O que ele tem que fazer? Ele tem que estudar direito, tem que se formar como advogado para montar o escritório de advocacia. O cara trabalha 20 anos como açougueiro. Ele resolve montar um açougue. Ele simplesmente sai do açougue, aluga uma loja, compra equipamento, monta tudo e acha que isso é o suficiente. Ele não vai se capacitar para isso. A gente conhece uma pessoa que trabalhou durante 20 anos numa concessionária enorme de Curitiba, uma das maiores concessionárias de Curitiba, como mecânico. Ele resolveu montar a oficina dele, pediu as contas, achou um jeito de ser mandado embora, pegou toda a rescisão dele e montou uma baita de uma oficina. Todo equipamento, todo o ferramental, tudo que precisava para uma oficina, contratou gente, contratou funcionário, contratou mais mecânicos, fez uma coisa muito bacana e fechou em 6 meses. Não adianta você ter só o conhecimento técnico, não adianta você ser técnico numa coisa se você não souber administrar esse negócio. Isso ocorre muito mais do que a gente imagina. A coisa tem que ter o conjunto para funcionar. Depois de algumas investidas no mundo corporativo, me surgiu uma nova oportunidade. A mãe da Luciana, aquela minha secretária, ela tinha uma empresa de embalagens de tecido. Embalagem para joia, para cosmético, coisas assim. E ela trabalhou com isso durante muitos anos. Não sei precisar, mas uns 10 ou 12 anos aproximadamente. E era uma coisa interessante porque quando a gente ia na casa dela, a gente acabava vivendo um pouco disso também.
porque essas embalagens, para você chegar no produto final, ela passa muitas vezes nas mãos das pessoas. A embalagem ela tem que ser cortada, ela tem que ser moldada, tem que ser costurada. Após isso você tem que passar aquele fiozinho por cima. E depois de passar o fiozinho você ainda tem que dar um nozinho de acabamento. A gente ia visitar a minha tia, ia tomar um café, ia fazer alguma coisa, depois sentava na sala para conversar. E a sala dela era tomada de saquinho para tudo que é lado. E ela começava a conversar com a gente e começava a fazer aquilo. E a gente acabava fazendo junto. Então eu cresci, durante um bom tempo da minha vida, ajudando ela a fazer isso. E chegou uma altura da vida dela que ela não precisava mais disso, felizmente. O meu tio era um funcionário público muito bem colocado, ganhava bem, as filhas já estavam criadas, ela não precisava mais e chegou para mim e falou: Léo, você não quer tocar a empresa? Como assim, administrar para você? Não, eu dou para você, eu não vou mais usar, eu vou fechar. Toca a empresa. Ah, bacana, estou trabalhando aí, mas legal. Peguei e comecei a trabalhar. E eu vi que a lucratividade dessas embalagens era muito pequena. Você tinha um trabalho enorme para fazer uma embalagem para ganhar centavos. Claro, você fazia 1.000, 2.000 embalagens, mas mesmo assim a lucratividade era pequena. E eu comecei a pensar, como é que eu faço para aumentar a lucratividade dessa embalagem? Uma das coisas que são feitas fora é a serigrafia. Algumas embalagens são personalizadas, a gente precisa mandar fazer fora. Eu acho que hoje eu iria terceirizar, mas na época eu trouxe para dentro. Comprei um maquinário de serigrafia e comecei a eu mesmo fazer a impressão das embalagens. Trouxe um lucro maior. Foi bacana. Até o dia que chegou um amigo para mim e falou: cara, você tem maquinário de costura, tem costureira, tem máquina de serigrafia, você não quer fazer umas flanelas para mim? Ele era dono de uma oficina mecânica e queria essas flanelas para brindes, para dar para os seus clientes. Falei para ele: vou ver quanto é que custa, vou ver se eu posso fazer para você. Fui lá, fiz o custo, coloquei o valor, uma lucratividade muito acima das embalagens, e o cara falou que era 2.000. Opa, bacana, 2.000 embalagens, eu ia ganhar muito menos do que 2.000 flanelas, e eu faço muito mais rápido, que é uma costurinha aqui, serigrafia, acabou, tchau. Gostei da brincadeira, comecei a ir atrás de posto de gasolina, oficina mecânica, aonde eu achava que dava para colocar flanela, eu coloquei. Consegui vender 1.000 aqui, 1.000 ali, 1.000 aqui, 1.000 ali, até o dia que chegou um cara, me ligou e falou: Léo, eu fui num posto de gasolina, ganhei uma flanela, o cara me passou teu telefone, e eu queria saber quanto custa para fazer uma flanela. Passei o preço para ele, ele falou: e para fazer 10.000? Falei: fazer 10.000 é tanto. Obrigado. Desligou o telefone. No dia seguinte o cara estava batendo na minha porta. Falou assim para mim: eu tenho uma licitação que eu ganhei e eu vou precisar fazer 50.000 flanelas para Petrobras. Eu acho que hoje eu não faria. E eu fechei com o cara. Fiz as 50.000 flanelas. E enquanto a gente estava conversando, ele começou a perguntar para mim: você não faz embalagem para caneta? Faço. Você não faz embalagem para relógio? Faço. Ele falou: cara, a gente pode começar a negociar. Eu tenho uma empresa de brindes e eu preciso de um fornecedor que faça essas coisas para mim.
E eu comecei a fazer. E logicamente eu não comecei a fazer não só para ele. Eu mesmo comecei a confeccionar os meus brindes e comecei a vendê-los. Entrava uma grana legal. Entrava um bom dinheiro. Só que eu fui esquecendo aqueles clientes das embalagens de tecido, do cosmético, dos perfumes, das joias, foram todos ficando para trás. Eu expandi o negócio, eu cresci, eu ganhei novos clientes, eu abri um novo nicho, mas eu esqueci do que ficou para trás. Esse foi o meu primeiro grande erro na empresa de embalagens. Com a empresa de brindes, eu tinha um volume grande de produtos que eu vendia, e eu tinha um custo também, porque eu passei a ter que ter não só uma costureira, mas também um serígrafo, um vendedor, até uma secretária para atender algumas coisas, e o custo fixo começou a ficar alto. A coisa foi tomando um rumo que entrava dinheiro, mas saía dinheiro. Não tinha nenhum controle financeiro. Chegou a uma altura que o meu contador chegou para mim e falou: cara, você está com os impostos todos atrasados. Você tem que colocar isso aqui em dia. Foi tomando tudo uma proporção tão grande, uma bola de neve. E um dia chegou um vendedor de tecidos, que já era meu fornecedor de uma grande indústria de jeans que todo mundo conhece, e falou: cara, eu tenho uma oportunidade para você maravilhosa. Esse brinco que você compra, eu tenho ele pela metade do preço. Só que você tem que comprar 10 rolos. Eu falei: cara, eu uso no máximo um rolo por mês, quer que compre 10? Não, mas você vai pagar em 30, 60, 90, é uma oportunidade que você não pode perder, você pode melhorar o valor dos teus clientes, você vai vender mais. Papo de vendedor, e o trouxa aqui caiu. Chegaram os tecidos. Do mesmo jeito que eles chegaram, ficaram, eu não pude pagar, tive que vender por quase nada. Acabei pagando todas as despesas que eu tive, mas eu tive que fechar a empresa. E novamente a gente cai naquela coisa. Eu tinha o conhecimento técnico. Eu sabia como fazer. Eu tive a visão de mudar o negócio. Eu tive a visão de expandir o negócio. Mas eu não soube como manter esse negócio. Eu não soube administrar o negócio. Eu não tive a capacidade financeira de cuidar da saúde da empresa. A empresa ficou doente. E doente ela acabou morrendo. Fomos trabalhar com outras coisas. Novamente, cai no colo do Léo mais uma oportunidade. É engraçado que eu sempre falei, sempre que eu quebrava com alguma coisa, eu falava assim: puta, eu sou um cara muito azarado mesmo, eu tenho muito azar. E não, eu tinha tanta sorte, que as coisas sempre caíam no meu colo de um jeito que não dá para acreditar a maneira como elas apareciam. E assim eu vinha descobrir que o meu azar não era azar, era incompetência mesmo. O negócio que apareceu para mim foi um sonho, uma coisa incrível. Um barzinho, um barzinho de música ao vivo. Esse é o sonho de tanta gente, né, Marcelo? Pô, cara, olha só, eu vou trabalhar no meio da festa, eu vou trabalhar no meio da alegria, no meio da música, e ainda vou ganhar dinheiro com isso. Fui lá conversar com o dono do bar, ele queria arrendar o bar.
Sentei com ele, conheci a casa, me apaixonei pela casa, achei a coisa mais linda do mundo. E na hora que eu sentei com ele, ele falou: ó, você vai ter que me pagar o arrendamento. Aham. Você vai ter que pagar aluguel. Aham. Você vai ter que pagar os impostos. Aham. Você vai ter que pagar os funcionários. Aham. Você vai ter que pagar os fornecedores. Tá bom? Tudo isso que ele falava que eu tinha que pagar, eu não estava estudando nada. Eu só estava pensando que eu ia ter uma casa noturna, que eu ia ter o meu barzinho, que eu ia ganhar dinheiro com aquilo. Eu não estava nem um pouco preocupado com os problemas da coisa. Eu estava preocupado em trabalhar no meio da festa e ganhar dinheiro. E muito rapidamente eu fui ver que os problemas eram grandes. Tudo isso que ele falava que eu tinha que pagar, ele não estava falando à toa. Porque ele sabia o custo daquilo e era por isso que ele estava querendo arrendar. Ele não me enganou nem um pouquinho, quem se enganou fui eu. E o que faz uma pessoa, já com uma certa bagagem de tomar no nariz, encarar um negócio desse? Custo fixo altíssimo. O bar estava queimado na praça. Como é que se encara uma coisa dessas? Não dá, cara. Existe um motivo para isso. E antes de eu começar a falar desse assunto, eu vou dar um recado para alguns rapazes aqui, que se estiverem com a esposa, a namorada, alguma coisa do lado, por favor, não se manifeste. Não ria, não se mexa. Se possível, nem respire enquanto ela não concordar comigo, senão dá DR certinho. Então, fica paradinho. Eu vou falar com vocês sobre a paixão. Alguém aqui já viu um cara apaixonado? Ou alguma de vocês, garotas, já viu uma amiga apaixonada? Muda completamente, né? O cara se apaixona por uma moça, a moça se apaixona por um rapaz, e a torcida do Flamengo e do Corinthians inteira sabe que aquilo lá não presta para nada. Você fala pro cara: amigo, você tem certeza disso? Não, é a mulher da minha vida. Eu estou apaixonado. O cara fica parado, olhando pro nada, assim, apaixonado. Ele troca aqueles apelidinhos carinhosos, tá? Ridículo. Mas para ele, aquilo é normal, ele está apaixonado. A paixão cega. E ela não cega só no teu relacionamento pessoal. No teu relacionamento profissional também. E é bem quando você está apaixonado que você faz as burradas. Vocês já ouviram falar que quando a pessoa está apaixonada ela tem aquelas borboletas no estômago? Né? Aquele negócio que sobe assim. Esse negócio que sobe, ele vem lá do intestino, que vai dar merda, com certeza. Não tem outro jeito. Eu quero fazer um exemplo bem lúdico para vocês de como a paixão é prejudicial se ela for continuada. Imagina um monte de lenha, tudo arrumadinho para fazer uma fogueira. Bem bonitinha, cheia de graveto no meio para pegar fogo rápido. Essa fogueira é o teu relacionamento. E vocês podem imaginar esse relacionamento pessoal ou profissional, vai dar na mesma coisa. Você precisa tacar fogo nessa fogueira aqui. Você vai precisar do quê? De um fósforo. Esse fósforo é a paixão. Você vai acender o fósforo e você vai tacar fogo na fogueira. E o que você vai fazer com o fósforo? Vai segurar? Ou ele vai apagar, ou você vai apagar ele, ou ele vai te queimar.
Você pode pegar um outro fósforo, acender naquele fósforo, jogar. Leve essa fogueira para o teu relacionamento pessoal. Como é que você faz para alimentar isso? Você tem que alimentar, porque se você não alimentar, a fogueira vai apagar. Como é que você alimenta a fogueira? Com lenha, você tem que ir no meio do mato, você tem que derrubar uma árvore, você tem que cortar a lenha, tem que trazer nas costas e tem que começar a colocar ali. Se você colocar a lenha podre ali, ela vai queimar rapidinho e já acabou. Você tem que pegar uma lenha decente. Com o teu relacionamento pessoal é a mesma coisa. Só que o combustível dela vai ser outro. Vai ser respeito, vai ser carinho, vai ser amizade. Vai ser uma série de coisas que todos nós sabemos que a gente precisa colocar nesse relacionamento. E no relacionamento profissional, o que você precisa colocar de combustível? Você tem que colocar capacitação, você tem que colocar um bom produto, você tem que colocar um bom serviço, você tem que ter funcionários bem remunerados. No relacionamento pessoal, tem problema? Claro que tem. Tem mau humor, tem briga, tem discussão, tem divergência de opiniões. Mas mesmo assim você quer levar adiante. Você quer passar por cima daquilo. No relacionamento profissional também tem problema. Tem imposto, tem salário, tem custo, tem cliente que não paga, tem inadimplência. Mas mesmo assim você vai querer passar por cima. Então não é paixão que você precisa colocar no teu negócio. Não é paixão que você precisa colocar no teu relacionamento, é amor. Porque com amor, você vai enxergar todos os problemas que tem. É lógico que você vai. Mas mesmo assim você vai querer passar por cima desses problemas e vai querer tocar o barco para frente. Você não vai querer ficar só nisso não. Eu costumo dar essa palestra falando exatamente para as pessoas que querem montar um determinado negócio. Aí você me pergunta, pô Léo, mas eu já tenho a minha empresa. Você está falando uma coisa, mas eu já tenho a minha empresa, ela já está montada, já está constituída. Você compraria a tua empresa hoje? Você compraria a tua empresa hoje? Você compraria a sua empresa hoje? Ali está um feliz proprietário de uma empresa. A melhor maneira de você analisar o teu próprio negócio é saindo dele. Faça de conta que você vai comprar a tua empresa. Fique uma semana nela, olhando como comprador, e não como vendedor. Se você for vender o teu carro, você vai falar só as qualidades dele, você vai esconder os defeitos dele. E o cara que está comprando o teu carro, ele vai começar a falar dos defeitos para baratear o custo. A melhor coisa que tem é você ver tudo de fora. Você vai conseguir analisar de uma maneira muito melhor. Você consegue apontar os defeitos dos outros, mas às vezes você tem o mesmo defeito. Se você conseguir fazer isso, você vai ter o discernimento suficiente para saber as decisões que você tem que tomar em determinadas situações. Como melhorar, putz, ali não está legal, aquela cadeira ali está torta, eu preciso arrumar ela, coisa que você não vê no teu dia a dia. A coisa vai funcionar bem melhor. Passada a paixão do barzinho, fui trabalhar com diversas outras coisas, e o que aconteceu? Caiu mais um negócio no colo do Leozinho. Nós tínhamos uma amiga na família que tinha uma loja de celulares no centro de Curitiba. E ela acabou comprando uma loja num bairro, mais precisamente no Carmo. E quando ela veio conversar comigo, ela falou: Léo, eu não estou conseguindo tocar as duas lojas. Quer comprar? Eu falei: comprar eu quero, eu só não tenho dinheiro. Ela falou: não, mas
O movimento da loja é bom, dá grana. Pega a loja, trabalha direitinho e você me paga em parcelas com o dinheiro que você vai conseguir na loja. Bacana? Vamos lá. Comecei a trabalhar na loja. Inicialmente ficou combinado que o técnico dela, da loja do centro, iria vir 2 vezes por semana na minha loja para fazer orçamento, fazer consertos, que era o carro-chefe da loja, né? Consertar celulares. Mas isso não funcionou direito. Um dia o cara não podia ir, outro dia acontecia alguma coisa, dava uma dor de barriga, o cara não podia ir. Lá fui eu contratar um técnico. Coloquei anúncio no jornal, apareceu um técnico, acertei com ele, ficou maravilhoso. Chegava um cliente na loja, a gente fazia orçamento na hora. Aguarda um minutinho, senta aqui, já levava lá para trás, abria, via qual era o defeito, passava o orçamento para o cliente e o cliente ia embora. A gente fazia orçamento o dia inteiro e era só orçamento. Cheguei para ele e falei: João, nome do técnico, vamos baixar o preço. Está muito caro, eu acho que a gente está praticando um negócio acima, vamos abaixar, a gente está num bairro. Vamos abaixar o valor que eu acho que não está fechando por causa disso. Baixamos o valor. O que aconteceu? Os caras traziam o celular, faziam o orçamento, levavam embora. No dia seguinte o cara trazia o celular de volta, tudo arrebentado. Eu vim a descobrir que num raio de 2 quadras tinha mais 3 lojas de celular. Então o cara levava na minha, levava na loja B, na loja C, na loja D e trazia para o lugar mais barato. Só que nessas outras lojas, de abrir, fechar, mexer, o celular chegava, já não era mais aquele orçamento. Resumindo, a gente trabalhava e não ganhava dinheiro. O que eu vou fazer? Vou fechar a loja? Não vou fechar a loja. Lá naquele outro terminal onde eu morava, do lado tinha uma casa que tinha uma garagem tão grande quanto a garagem da casa que eu morava, só que eles não tinham carro, eles não usavam para nada. E o filho da dona da casa, uns anos atrás, já tinha montado uma banca de revistas ali, que também não tinha dado certo. E eu fui lá conversar se eles alugavam para mim essa loja. Acertamos um preço que era menos da metade do que eu pagava lá onde eu tinha a loja. Eu não tinha custo com deslocamento, eu não tinha custo com alimentação. Melhorou tudo para mim. E um detalhe muito legal: num raio de 2 quilômetros eu não tinha nada parecido com uma loja de celulares. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu realmente ganhei dinheiro com alguma coisa que eu montei. Estava indo muito bem. E daí surgiu uma mina de ouro. Desbloqueio de celulares. Cara, como isso dá dinheiro! É impressionante, um celularzinho vagabundinho para desbloquear da Claro para qualquer outra operadora era 30 conto. Só que eu não tinha máquina para desbloquear celular. Tinha uma loja no centro que fazia esse serviço e cobrava de lojista a metade do preço. Eu juntava 10, 12 aparelhos no dia, ia lá, desbloqueava com o cara, trazia para minha loja, entregava e ganhava a minha grana. Frouxo, fácil, muito bom de trabalhar. Com o tempo eu comprei as minhas próprias máquinas e comecei a ganhar mais dinheiro ainda. A coisa foi bacana, a coisa foi evoluindo. Casei, comprei uma casa, comprei meu primeiro carro zero. Nossa, foi muito bom, foi ótimo. E daí surgiu uma coisa ainda melhor. Apareceu um dia na loja uma moça com uma prancheta me apresentando esse negócio aqui, ó. Programa Bom Negócio. Era um programa que infelizmente não existe mais, que era feito pela Prefeitura de Curitiba, onde capacitavam pequenos e microempresários
Sobretudo, eram 4 semanas de aula, onde você tinha marketing, você tinha matemática financeira, você tinha tudo, você aprendia a fazer plano de negócio, você saía de lá um empresário de verdade. Você sabia como administrar uma empresa. Claro que não como um curso completo de administração, mas para quem não tinha noção nenhuma, era muito bom. E eu aproveitei demais aquilo. Aquilo me trouxe uma visão impressionante do que eu podia fazer com aquela mina de ouro que eu tinha. Eu vou para um shopping. Eu não vou ficar aqui nessa lojinha aqui. Eu vou atrás de um shopping e vou montar a loja de celular. Vai ser muito bom. E eu fui. Tinha um shopping aqui em Curitiba. Aliás, ainda tem o shopping. E tinha uma loja na frente dos elevadores. Você saía do estacionamento e chegava nos elevadores para entrar no shopping. E tinha uma loja fechada ali na frente. E fazia tempo já que estava fechada aquela loja. Eu fui lá conversar com o cara da administração. Tem jeito de alugar essa loja? Ele falou, olha, o shopping está em expansão e dentro de aproximadamente 2 anos, toda aquela área ali vai sair dali, que é a área de serviços do shopping. Então eu até posso te alugar, mas por no máximo 2 anos. Não tem problema, eu quero. O preço era bom, não era caro, e eu fechei o negócio com ele. Levantei todos os custos que eu precisava para montar a loja de celulares no shopping. Fiz um plano de negócios. Eu sabia, eu fiz um bom negócio. Sou o cara. Montei o plano de negócio e fui no banco pedir dinheiro. Eu precisava investir. Cheguei para a gerente e falei, aqui ó, eu vou expandir. Tenho tudo calculado do que eu preciso. Eu preciso de R$27.500. Ela falou, pelo seu histórico eu posso te emprestar até 50 mil. Eu falei, que 50 mil, moça? Eu fiz um bom negócio. Eu não preciso de tanto dinheiro, eu preciso só de R$27.500. Peguei o dinheiro e fomos eu e minha mulher lá para São Paulo. Compramos um monte de acessório para celular, novidades, coisas lindas e maravilhosas para estocar a loja. Voltamos de São Paulo, fomos para o Paraguai. Vamos comprar peça para consertar celular no shopping. Compramos um monte de peça para celular. Agora vamos comprar móveis, balcões lindos. Tiramos a medida de tudo. Fomos lá, compramos os móveis para a loja. Tudo pronto para dali a 15 dias a gente montar e inaugurar a loja. E o cara do shopping me liga e fala, preciso conversar com você. Fui lá conversar com ele. E ele falou, o dono do shopping não quer mais alugar a loja. Falei, cara, mas a gente assinou um contrato, eu reconheci firme, entreguei para você. Eu falei, mas ele não assinou e ele não quer mais alugar a loja para você. Falei, cara, eu emprestei dinheiro do banco, eu comprei um monte de coisa, eu estou todo estocado para montar a loja e começar a trabalhar, e agora? Eu falei, não posso fazer nada. Bacana. Tenho que ir atrás de uma loja. E coincidentemente, naquela época, não tinha nada para alugar. O país estava numa revolução que eu não consigo entender como é que estava naquela época. Isso foi 2010 para 2011, mais ou menos. Você só encontrava loja grande. Loja aí para 5, 6 mil reais no centro de Curitiba. Você não achava nada para alugar do que eu precisava. Eu precisava de uma lojinha de 12, 15 metros quadrados para montar minha loja de celular. E não encontrava. Eu acabei encontrando no centro de Curitiba, numa galeria, uma lojinha lá no fundo, escondidinha. E não era dessas galerias que as pessoas passam para cortar caminho para ir lá para outro lugar. Era uma galeria que o cara tinha que entrar e sair por ali mesmo. Então não era todo mundo que entrava.
mas era no centro e estava barato. Eu falei, não, eu vou compensar que o ponto não é tão bom, mas é bem localizado, fazendo serviço para lojista. Foi a época que começou a febre daqueles MP7, aqueles celulares Xing-Lings que vinham do Paraguai, vinham da China, e aquilo para dar defeito era só olhar para ele, não precisava muita coisa. O que eu fiz? Montei a loja ali no centro e fui conversar com esses lojistas, esses shoppingzinhos que tem no centro ali, que vendiam esses MP7. Falei, cara, se tiver com defeito, eu conserto baratinho para você. E comecei a fazer serviço para lojista, começou a entrar dinheiro. E daí aconteceu a primeira desgraça. Arrombaram a loja. Essa loja, como eu falei, ela ficava numa galeria, e essa galeria tinha um segurança na porta, de segunda a sábado, até a hora do almoço de sábado. Sábado, a 1h da tarde, fechavam todas as lojas, mas a galeria ficava aberta, porque tinha um cabeleireiro no andar de cima que ficava aberto até a noite. Aquilo ali ficava aberto, sem segurança, sem nada. Ocorreu o primeiro arrombamento. Quebraram a vitrine, mesmo com alarme, com tudo. Levaram celulares, levaram um monte de coisa e foram embora. Primeiro prejuízo, mas tudo bem, eu tinha a grana. Vamos bancar o prejuízo. Passou menos de um mês, o alarme toca de novo. Arrombaram dessa vez a parte de trás da loja, a parte do laboratório da loja. E levaram um monte de celular de cliente. Aí não deu. Aí eu tive que fechar mais uma vez o negócio, pagar os prejuízos e tocar para frente. E onde é que a gente chega com isso? Que não adianta só você ter o conhecimento técnico e você ter o conhecimento administrativo. Se você não tiver um respaldo de grana para aguentar esses percalços que vão te aparecendo, você vai quebrar. Se você não estiver preparado para absolutamente tudo que pode acontecer com a tua empresa, você vai quebrar. Você pode... A gente vê tanta gente... Naquele slide onde aparecem os empresários de sucesso brasileiros, tinha outros 2 caras quando eu criei a palestra. Esses caras já quebraram, eu tive que tirar dali. Não interessa o tamanho da empresa que você tem. Se você não tiver controle sobre ela, se você não tiver a visão de todo o conjunto, você está fadado a não chegar ao sucesso e a amargar um prejuízo enorme na sua vida. Eu sei que aqui tem pessoas que têm um conhecimento administrativo e mesmo técnico nas suas áreas muito, mas muito maior que o meu. Eu contando essas aventuras, esses tropeços que eu tive, eu quero mostrar para vocês que todos nós estamos suscetíveis a isso. E humildemente, eu separei 4 palavras que podem ser muito úteis para todos nós. A sigla que vocês estão vendo aqui, IPCA, para quem está sempre acostumado a ver o noticiário, IPCA é Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Inflação. Mas não tem nada a ver com o que eu quero falar. É só para vocês lembrarem pelo menos uma vez por mês disso daqui. O I do meu IPCA é informação. A informação, ela tem que ser separada em 3 coisas. A informação de dentro para fora. Como que as pessoas enxergam a tua empresa? Qual é a imagem que a tua empresa passa para as pessoas que estão passando ali na frente, ou para os seus clientes, ou alguma coisa assim? Você tem um restaurante caríssimo, que serve pratos internacionais, e você tem uma fachada que
O cara olha assim e fala, eu não vou comer aqui não, cara, olha só. Ou o contrário, você tem um restaurante popular, com colunas gregas e paisagismo na frente, que o cara que é o teu foco vai passar ali na frente e vai falar, eu não vou entrar aqui não, deve ser caro para chuchu esse negócio. O segundo tipo de informação é a informação de fora para dentro. Você tem que estar ligado no que acontece em volta da tua empresa, principalmente relacionado aos teus concorrentes. Quantos concorrentes do teu ramo fecharam as portas no mês passado? Quantas empresas abriram as portas no mês passado? Como é que está o mercado do teu ramo? Está bom? Está ruim? Está fechando? Você vai comprar uma videolocadora hoje? Não vai. Esteja sempre ligado no que está acontecendo em volta de você. Tenha essa informação e use essa informação. Terceiro tipo de informação é a informação que você usa dentro da sua empresa com os seus colaboradores. Se o teu financeiro falar A, se o teu vendas falar B, e se a tua produção falar C, você está ferrado. Todo mundo tem que estar falando a mesma língua. Se a tua cozinheira falar que precisa de bacon e você comprar fraldinha, você não vai conseguir servir o almoço no dia seguinte. Pode ser até um exemplo bobo, mas isso acontece tanto, gente. Tanto. A segunda palavra do IPCA é planejamento. Nós somos acostumados a fazer planejamento sempre que a gente vai montar uma empresa. Coloca tudo no papel, começa a sonhar, normalmente apaixonado pela empresa, né? Começa a voar. Enfim, o cara faz o planejamento. Hoje em dia, com a facilidade que a gente tem de acesso à informação, o cara faz até um plano de negócios. Mas ele para por ali. A hora que ele começa a trabalhar, ele esquece daquilo. Ele começa só a trabalhar, 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 trabalhar e ver resultado. Faça planejamento pelo menos uma vez por mês. Coloque no papel o que você quer de resultado em cada um dos setores da tua empresa. E depois analise se isso deu certo. Mas não espere um mês inteiro acontecer para daí você falar, não deu. Espere uma semana. Analise o resultado de uma semana. Se ele não deu bem do jeito que você queria, você já pode consertar nessa semana. Você não precisa esperar chegar ao 30º dia do mês. O planejamento, ele é uma das coisas fundamentais em tudo, não só na tua empresa, na tua vida pessoal também. Mas ninguém faz. A gente só acha que, acho que vai dar. Não, coloque no papel. Trace metas, trace objetivos. É bem mais fácil de você conseguir. O terceiro é controle. Não adianta só você ter a informação, planejar o que você vai fazer, se você não controlar isso. Se você não tiver controle absoluto sobre todos os setores da empresa, não vai dar certo. Mas eu delego função. Eu tenho um cara lá que é responsável por compras. Eu não preciso me preocupar com compra. A responsabilidade é dele, ele que não pode deixar faltar nada no meu estoque, ele que tem que comprar pelo menor preço, e eu não preciso me preocupar com ele. Precisa. Você tem que saber se ele está realmente fazendo o que você mandou ele fazer, o que você paga a ele para que ele faça. O cara que está desenvolvendo o software lá, você falou para ele, tem que fazer assim, 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 assado. Bacana, bacana. Você vai virar as costas e vai deixar o cara fazer daquele jeito? Às vezes você fala uma coisa que está na tua cabeça, mas ele não conseguiu captar a mensagem. Ele vai fazer do jeito que ele entendeu. Se você não tiver controle sobre isso, adiós, muchacho. A última palavra é avaliação. E essa avaliação, eu quero que você traga para o teu lado pessoal. Avalie-se.
Sempre. Saia de fora de você. Olhe para você, como se você estivesse fora, e analise se você está fazendo a coisa certa. Veja se você está sendo eficiente. Veja se você se contrataria, por exemplo, para fazer alguma coisa. Puna-se se for necessário. Brigue com você mesmo. Porra, Léo, você falou que se ia emagrecer, cara. Olha o teu tamanho, velho. Eu sei que não tem adiantado eu brigar comigo, mas é isso que a gente tem que fazer. Pessoal, eu espero que todas as coisas que eu falei aqui tenham ajudado em alguma coisa. Agradeço demais a presença de todos vocês aqui. E espero uma próxima oportunidade de a gente poder fazer mais um bate-papo gostoso. Boa noite a todos.